Você quer saber como essa polêmica do Sean Combs pode afetar nas empresas, na geopolítica e nas eleições americanas? Então fique com a gente até o final do vídeo que a gente vai explicar tudo pra você. Você sabe quem é o Sean Combs, ou mais conhecido como Puff Daddy ou P. Diddy atualmente? Então, se você não conhece ou não ouviu falar, provavelmente você está sem internet. Por quê? Porque atualmente só se fala nisso em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter. E por quê? Porque recentemente ele teve sérias acusações por parte da ex-esposa envolvendo agressão física, agressão psicológica, agressão sexual e outros tipos de agressão. E aí as pessoas começaram a envolver várias das coisas que ela tinha falado com as outras situações, porque ele já tinha sido preso anteriormente também. Então, pegaram todo esse combo aí do Puff Daddy e começaram a pesquisar. E aí se levantaram muitos questionamentos envolvendo tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E então, assim, acompanha aí. ele é um cara que, por muitos, ele é considerado perigoso, né? Então, muita gente que preferia ficar calada agora tá aproveitando pra expor o que aconteceu no passado, né? Aproveitando essa leva aí de gente que tá falando. É porque, como ele era um cara muito influente na indústria, não só na parte da indústria musical, mas na indústria de Hollywood, também na parte política, ele tinha muitos contatos, como vocês vão ver posteriormente no vídeo, as pessoas que tinham algum tipo de envolvimento com ele tinham muito receio de denunciar. Então, era meio que uma forma de estar de mãos atadas, sabendo que ele era um cara perigoso, mas não tinha muito o que fazer. Então, quando uma pessoa se levantou, todas as outras tomaram coragem também para poder denunciar, e aí foram descobertas várias coisas bizarras, tá? Mas isso não vem muito ao caso aqui. Aqui é mais a nossa análise do que pode impactar com essa polêmica aí que estão chamando de a queda de Hollywood, a queda da Beautiful People, como isso pode impactar na indústria e principalmente no cenário geopolítico, para que você consiga ver o que está por trás da Matrix. Inicialmente, aqui a gente vai falar sobre as empresas que podem ser muito afetadas por toda essa polêmica. Por que as empresas podem ser afetadas? Porque, como a gente já falou, todos os envolvidos, né, eram pessoas muito influentes. E sendo pessoas muito influentes, tem grandes patrocinadores, tem grande participação em várias marcas grandes. Então, com certeza, isso pode impactar negativamente essas marcas que têm conexões e são relacionadas com eles. Por exemplo, a Ciroc. Por que a Ciroc pode ser impactada dessa forma? Na realidade, a maioria das pessoas não sabe, mas o Puff Daddy já foi participante no quadro societário da empresa da Ciroc, né? Ou seja, do conglomerado de empresas que toma parte da Ciroc. Então ele fez essa parte de growing da empresa, ele alavancou muito a empresa Ciroc, que atualmente você pode ver assim, pô, vodka cara, vodka de elite. Pensa logo em Ciroc. Então isso tudo foi muito dado a essa participação aí do Puff Daddy. Por exemplo, ele tinha uma gravadora que era a Bad Boys Records, né? Então, que foi alavancada pelo estrelato de muitos jovens, né? De muitas pessoas que hoje são influentes, mas que na época eram desconhecidas. Por exemplo, o maior cara que ele revelou assim foi o Notorious B.I.G., né? Notorious Big. E inclusive ele está envolvido aí, né, pelo que falam, na morte do Tupac, na morte do Michael Jackson. E tem coisas escabrosas aí que envolvem esse cara. Então a Ciroc ela pode ser realmente impactada dessa forma, provando que tudo isso que aconteceu é verdade e com novas testemunhas, com novos casos, indícios de que tudo realmente aconteceu, pode perder valor nas ações, né, da empresa. E além do Sean Combs, né, do Puff Daddy, tem várias outras pessoas, personalidades muito famosas que tinham ou têm ou tiveram algum tipo de envolvimento com ele e que também estão sendo aí um tanto quanto prejudicadas por essa polêmica. Por exemplo, o Kevin Hart. Você sabia que o Kevin Hart, pouco tempo antes dessa polêmica estourar, fechou todos os restaurantes veganos dele, da marca vegana dele? Parece que tava indo bem e fechou agora do nada, né? Estranho. Por quê? Então assim, a gente sabe que rola esse tipo de conversa, né, sobre o que vai acontecer posteriormente por trás dos panos. Como eles têm essa informação privilegiada de vários fatores, talvez Kevin Hart aí tenha fechado as portas. Algumas empresas também que patrocinam o Will Smith também estão sendo bastante impactadas, sabia disso? Porque o Will Smith ele teve algum tipo de envolvimento com o Sean Combs, está sendo acometido por toda essa polêmica que envolve aí esses artistas hollywoodianos. E você acha que isso vai ser um caso mais isolado ali na parte
dele, das pessoas que estão envolvidas, ou toda a indústria de entretenimento vai ser impactada? Com certeza toda a indústria vai ser impactada. Por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de coisa provavelmente não acontece só em Hollywood, né? E isso pode ter dado um alerta para todos os consumidores desse tipo de filmes e séries e músicas. E, então a pessoa já fica com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, será que os atores desse filme ou dessa série que eu gosto de assistir participam desse tipo de festa, desses crimes aí absurdos? O consumo por esse tipo de conteúdo pode diminuir, assim, interferindo, obviamente, em receita de várias empresas do ramo, muitas companhias. E, obviamente, vários atores e cantores que estão envolvidos no caso, ou sendo vítimas ou sendo acusados dos crimes, podem ter a bilheteria dos seus shows caindo drasticamente de vendas. Isso tudo faz parte daquele ditado que fala: onde chove, respinga. Então assim, beleza, tá chovendo aqui, mas vai respingar, vai ter um acometimento de pessoas que também estão envolvidas em outros casos. Isso tudo vai virando uma bola de neve e a gente vai percebendo que é um esquema como se fosse uma teia, né? Em que tem várias pessoas envolvidas, vai afunilando e chega a um alvo central. Então assim, já iniciando essa próxima etapa, que seria a parte das eleições americanas, vem muito sendo falado também o porquê disso está completamente relacionado às eleições americanas, por que pode impactar e como que isso vai interferir no cenário dessas eleições. Você tem alguma opinião sobre isso, velho? Com certeza pode ter impactos grandes nas eleições americanas. Por quê? Porque a Kamala Harris já apareceu em alguns clipes, né, do que está sendo acusado aí. Ela tinha algum envolvimento, ela como se fosse aquelas modelos de participação de clipes, né? E estranho. Ou seja, ela conhecia algumas pessoas do ramo ali. E aí a gente sabe o que acontece, sendo sincero com vocês, sabe o que acontece nessas festinhas, né? Sabe que as modelos, as atrizes, elas tinham grandes chances de estarem participando disso também, dessas freak-offs, dessas white parties. Então assim, fica meio estranho a gente começar a entender que talvez a futura presidente dos Estados Unidos esteja envolvida com esse caso. E aí depois, já falando uma outra coisa, esse Puff Daddy, ele também tinha um envolvimento com outro cara, que era o cara da ilha, né? O chamado Jeffrey Epstein. Então assim, ele tinha um envolvimento com esse cara. Quem não sabe, dá uma pesquisada aí sobre... O editor vai colocar aí escrito o nome E a cara do elemento também. Do elemento, porque se você tiver curiosidade, você faz uma pesquisa aí quem foi esse cara. Porque assim, esse cara, ele tinha também muito envolvimento com pessoas, não era só hollywoodianas, era da elite, eram aristocratas, eram caras super bem envolvidos. Tanto políticos, ele era casado inclusive com uma das mulheres ali, que era filha de um dos caras mais ricos da Inglaterra, do Reino Unido. Então, não era um cara qualquer. Inclusive, esse cara, o Jeffrey Epstein, era amigo pessoal de quem? Donald Trump, né? Então assim, vocês conseguem entender que é tudo uma teia? É estranho saber que a gente vai estar aí nas mãos, entre aspas, né, de governos que tem envolvimento com esse tipo de prática estranha, no mínimo, né? Mas se você não sabia, comente aqui embaixo. Se você está descobrindo agora, comente aqui alguma opinião que você tem sobre esse caso. Se você sabe de alguma informação meio dos bastidores, comenta aqui também pra gente ir se informando, tá certo? E se gostou, deixa o like. Valeu!